Então, pessoal, como a gente já viu nos dois exemplos, tanto o fluxo de caixa descontado como também o modelo de Gordon, eles têm as suas peculiaridades. São sim métodos eficientes, são, pelo menos na minha visão, os dois mais eficazes e também os mais utilizados para precificação, mas também eles têm as suas limitações. Hoje, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, ele é adequado para empresas que têm fluxo de caixa estável, enquanto o modelo de Gordon é necessário que sejam empresas que pagam dividendos e que cresçam de maneira também previsível. Hoje, empresas emergentes que estão crescendo ou que não pagam dividendos, o fluxo de caixa descontado pode ser mais atrativo. E, pelo lado contrário, empresas que pagam dividendos e têm uma previsibilidade maior, como também fundos imobiliários, o modelo de Gordon propriamente ele tende a ser mais atrativo, porque você tem essa previsibilidade de dividendos, como também de crescimento ao longo prazo na distribuição. Quando esses métodos não são recomendados, o fluxo de caixa ele tende a não ser adequado em empresas com estágio inicial, que têm um fluxo de caixa estáveis ou negativos, que podem ocorrer. Ou também em empresas emergentes que têm previsão de fluxo de caixa mais arriscado ou de forma imprecisa. Se a empresa é emergente, mas tem uma previsibilidade, uma constância projetada nos fluxos de caixa, ok, o fluxo descontado ele pode ser atrativo. Agora, empresas que têm bastante caixa estável tende a dar divergência no cálculo, então vale ficar de olho. O modelo de Gordon também não pode ser utilizado em empresas que não apresentam constância em dividendos. Nesse caso, pode ser mais útil aplicar múltiplos de mercados, como a gente viu lá atrás. Então, preço sobre lucro, EV sobre EBITDA ou utilizar outros métodos baseados em expectativas de crescimento. Novamente, eu gosto de frisar, pessoal, hoje se você pesquisar, se você dar um Google, aí você vai ver que existem um grande número de métodos de precificação, uns muito conhecidos, outros pouco conhecidos. É certo que todas as ações que eu tenho no portfólio vão ser bem precificadas pelo fluxo de caixa descontado? Não, às vezes não. Cada método tem a sua forma, a sua aplicabilidade, como também as suas restrições. Da mesma forma, o modelo de Gordon pode ser muito atrativo em fundos de tijolo, por exemplo, mas em fundos de papel ele tende a apresentar uma instabilidade também, visto que a cota ela difere, ela tem uma variação maior, o portfólio não é tão previsível assim. Muitas fórmulas existem, são sim boas, mas na hora de você estudar determinado assunto, determinada ação, determinado fundo imobiliário, você tem que interpretar para ver qual que fica mais adequado, qual fórmula, qual método fica mais adequado você utilizar. E novamente, vale destacar que os métodos eles tendem a ser subjetivos. A fórmula é padrão, o cálculo é padrão, mas quem define as taxas de retorno requerida, as taxas exigidas pelo investidor, é você. Do nada adianta você fazer um cálculo, você achar, você usar uma taxa de retorno requerida e outra pessoa tem um preço muito diferente do seu e você achar que está errado. Muitas das vezes os dois cálculos podem estar certos, mas você usou uma taxa de retorno de um número e o outro usou uma taxa maior ou menor. Vale destacar, isso pode dar divergência. Da mesma forma, hoje que existem outros métodos, por exemplo, o pessoal comenta, o método do Bazin. Eu, particularmente, não gosto tanto porque eu vejo que ela abrange de forma muito genérica o preço do ativo, mas basicamente você pega a média dos últimos dividendos pagos e divide por 6%, que seria o famoso número mágico de dividendos, porém ele não abrange a questão de fluxos de caixa, o balanço propriamente da empresa, ele não é levado em consideração. Então, por exemplo, uma empresa ela pode pagar num ano muito dividendo, no outro ano pagar menos, e mesmo que a gente faça uma média de dividendos dos últimos anos, ele pode sim dar uma divergência. Eu, particularmente, não gosto tanto do método do Bazin. Claro que ele funciona em muitas ações, em muitos fundos imobiliários, ele funciona de forma eficaz. Mas, como eu citei, você, como investidor, vai comprar uma ação, vai analisar, você que tem que definir qual dos métodos melhor te atende nessa ocasião. O modelo para fundo imobiliário, como foi citado, atualmente eu prefiro usar o modelo de Gordon, como também em conjunto analisar os indicadores, como é o caso do preço sobre o valor patrimonial e demais indicadores que a gente citou anteriormente na análise prática, a questão da vacância, a questão dos últimos resultados, do resultado acumulado por cota, a alavancagem, enfim, todos os indicadores que o relatório de gestão nos demonstra. Então, não adianta a gente usar somente o modelo de precificação sem estar ciente das demais informações acerca da empresa ou do fundo imobiliário. A gente deve sempre analisar essas informações em conjunto.